No Saber Direito desta semana, você acompanha o curso sobre Direito Financeiro. As aulas abordam as leis orçamentárias, finanças públicas, receitas e despesas governamentais e muito mais. As aulas são com o professor Paulo Lacerda. Olá, estudantes. Olá, operadores do direito. Eu sou o professor Paulo Lacerda e é com imenso prazer que estamos iniciando o nosso curso de Direito Financeiro, Orçamento Público, Finanças Públicas para vocês. Como vocês sabem, né, a nossa disciplina Direito Financeiro cuida, né, estuda, né, se debruça sobre os orçamentos, sobre as finanças governamentais. Essas finanças que vão nada mais, nada menos do que receber os seus tributos, serem manipulados pelo Estado e devolvidos para a sociedade. Então, o direito financeiro cuida, estuda esse movimento dos tributos, das receitas como um todo, ao serem ingressadas pelo Estado, para o Estado, e aí o Estado faz as suas manipulações para devolver para a sociedade. Então é preciso ter um conjunto de normas, um conjunto doutrinário, para que esse movimento de recursos traga bem-estar para a sociedade. Então, o nosso interesse aqui é passar para vocês essas informações de forma mais clara e transparente para você interpretar e, claro, se dar bem aí nas suas provas, né, nos seus estudos como um todo. Tudo bem? A nossa primeira aula vai ser sobre leis orçamentárias. É a base do direito financeiro e, claro, dos orçamentos, das finanças governamentais. As leis orçamentárias, como nós temos hoje, foram instituídas pela Constituição Brasileira, lá no seu artigo 165 e, claro, seus incisos, seus artigos seguintes. Esse artigo 165, ele criou as 3 leis orçamentárias, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, nos seus incisos 1, 2 e 3. Claro, as leis orçamentárias são leis dinâmicas, né, que vão ser interpretadas e executadas conforme as suas relações ambientais e atualizadas. Então, a letra da lei, a letra da Constituição tem que ser aperfeiçoada. Então, por isso, nós temos várias normas, várias instruções normativas, várias portarias, manuais, que vão dar mais qualidade, né, à aplicação desse movimento, como eu falei, dos tributos, das receitas como um todo. Tudo bem? Para vocês que são operadores do direito ou mesmo estudantes, né, que estudam para concurso público, a nossa disciplina ocupa bastante espaço nos editais, nas provas como um todo. Então, como você já deve ter se deparado, né, aí no seu cotidiano, né, de estudo, a nossa disciplina ela vai além da questão financeira orçamentária. É preciso que você tenha entendimento sobre contabilidade pública, por exemplo, sobre direito tributário e também sobre direito econômico. É muito comum você se deparar, né, com provas que tem algum resquício, né, de outra disciplina que não é o direito financeiro stricto sensu. Tudo bem? Então, para vocês estudantes, nós vamos começar nosso curso falando sobre leis orçamentárias, o nosso PPA, a nossa LDO e a nossa LOA. O PPA vai ser a nossa primeira lei. O Plano Plurianual é uma lei mais estratégica, é uma lei mais ampla, é uma lei mais abstrata. Ela se encontra no artigo 165, parágrafo 1º da nossa Constituição. Então, o nosso tema também é constitucional, claro que as outras leis orçamentárias são leis constitucionais também. O PPA, como eu falei, é uma lei mais abstrata, é uma lei mais ampla, né, que cria um certo caminho para as outras leis orçamentárias, claro, chegando à Lei Orçamentária Anual, que é a lei stricto sensu. O Plano Plurianual está estabelecido na nossa Constituição, nesse parágrafo 1º do artigo 165. Lá você vai encontrar que o Plano Plurianual é uma lei que institui, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas do governo federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para os programas de duração continuada. É importante ter um plano plurianual bem qualificado para criar condições para as outras leis orçamentárias, levando em consideração que há uma certa hierarquia
entre essas leis uma hierarquia material. Em termos de conteúdo, o plano plurianual comanda as ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que comanda, por sua vez, as ações das leis orçamentárias anual. Então, o PPA é uma lei de suma importância para o governo estabelecer uma relação mais programática com a sociedade, instituindo as despesas, evitando desperdícios, evitando retrabalhos ou mesmo gargalos na aplicação desse recurso. O que a gente pode falar sobre o PPA? O PPA é uma lei ordinária enviada pelo Presidente da República até 31 de agosto, quadrienalmente. Então, de 4 em 4 anos, o presidente envia essa lei para o Congresso Nacional até 31 de agosto, ou seja, 4 meses antes do encerramento do exercício. O Congresso Nacional, por sua vez, ao receber o plano plurianual, vai ter as suas deliberações processuais normais. Vão ter as audiências públicas, os debates, as deliberações, as emendas, enfim, tudo que o Congresso Nacional pode fazer para melhorar e aperfeiçoar esse plano plurianual. O Congresso Nacional, por sua vez, recebendo o PPA e aprovando o PPA, devolverá para o Presidente da República para que haja a sanção ou o veto. E esse envio tem que ser feito até 22 de dezembro, ou seja, o fim da sessão legislativa. O importante para você, estudante, é que você lembre que o PPA deve ser a primeira lei em relação às leis orçamentárias para aquele mandato. Por isso que ele é enviado no primeiro ano do mandato do Presidente da República, do governador dos estados e do DF e dos prefeitos dos municípios do nosso país. O PPA, então, é uma lei muito importante porque cria, como eu já falei, esse pavimento, né, esse alicerce para uma boa e regular aplicação do recurso público lá no futuro. O PPA um PPA é importantíssimo porque ele cria esse sistema, né, programático para o nosso país, levando em consideração essa lei mais abstrata, sendo materializada por meio das outras 2 leis orçamentárias. Não esqueçam, o PPA é uma lei abstrata, é uma lei mais polivalente. Ela cria condições para que, por meio das outras leis orçamentárias, nós tenhamos uma aplicação de recurso mais eficiente, mais austera, mais eficaz, atingindo essas metas, essas diretrizes e esses objetivos que constam neste plano plurianual. Como o nome já diz, o plano plurianual é muito um plano e ele é muito menos orçamento. Há aspectos na doutrina que nós encontramos de que o PPA é muito mais plano do que um simples orçamento, uma mera peça numérica, por exemplo. Assim, podemos observar que o nosso PPA é uma lei de início, que dá ignição à melhor prática orçamentária. Sem o PPA, provavelmente alguns eventos governamentais ficariam dissociados do planejamento. Então, ele é de suma importância para que o governo atinja algumas premissas, alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da economicidade. É importante você observar também que a Constituição brasileira, no seu artigo 167, parágrafo 1º, estabelece que nenhum investimento que tenha sua execução ultrapassando um exercício financeiro possa ser iniciado sem sua prévia inclusão no PPA ou em lei que autorize a sua inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Então, o chefe do Poder Executivo pode cometer crime de responsabilidade caso ele queira fazer um investimento fora do plano plurianual, materializando a ideia de que o PPA tem que ser respeitado para esses grandes eventos que podem causar algum prejuízo na esfera do nosso direito financeiro. Então, nenhum investimento poderá ser executado desde que ele ultrapasse um exercício financeiro sem sua prévia inclusão no PPA. Aí eu chamo a atenção para vocês. A letra da Constituição fala que ou em lei que autorize a sua inclusão, dando espaço para que o plano plurianual possa ser alterado durante a sua execução. Então, é importante ter essa possibilidade, porque o plano plurianual tem uma vigência de 4 anos. E, no decorrer das nuances ambientais e econômicas, muitas coisas vão mudar.
Então é preciso ter essa a abertura, essa amplitude de abertura para que o PPA seja alterado, aperfeiçoado por meio da inserção de outros investimentos, desde que seja por lei. O PPA, então, estabelece essa relação com a comunidade de forma mais distante. A gente vai ver nas próximas leis orçamentárias que há uma relação mais íntima, mais próxima do cidadão, e o PPA fica mais nos bastidores. Tudo bem, pessoal? Você que está estudando aí para a sua universidade, pós-graduação, concursos públicos, é importante que você leve em consideração que o plano plurianual, assim como as outras leis orçamentárias, é uma lei autorizativa, ela não é uma lei impositiva, ela cria uma autorização para o governo fazer, ela é uma discricionariedade processual, onde o governo estabelecerá o que ele pensa para o nosso país por um período de 4 anos. Outra coisa importante do PPA é que essa lei ela vai entrar em vigência só no 2º ano de mandato e não nesse 1º ano de mandato. No 1º ano de mandato, nós vamos ter um PPA apenas em proposição. O presidente envia e o Congresso Nacional aprova. Mas o PPA vai entrar em vigência só no ano seguinte, ou seja, no 2º ano de mandato. E vai até o 1º ano do sucessor, assim como este antecessor governou o 1º ano com o PPA do seu antecessor também, ok? Então, podemos afirmar que o PPA tem a mesma quantidade de tempo do mandato presidencial, que é de 4 anos, mas não coincide com este. Haja vista, este PPA, ele entra em vigência no 2º ano de mandato e vai até o 1º ano, 31 de dezembro, do sucessor. Então, ele não coincide com o mandato presidencial. E você deve estar pensando, ora, por que o PPA ele não coincide com o mandato? Porque ele extrapola o mandato, ele transcende o mandato e se encontra no 1º ano do sucessor. Isso acontece por conta do princípio administrativo da continuidade do serviço público, ou seja, o serviço público que está sendo executado, os investimentos, os programas governamentais, eles são mais importantes, entre aspas, do que um mero mandato ganho por um agente político. Então, caso ele queira mudar alguma coisa na política e na economia brasileira, é preciso que ele envie o seu PPA para que no 2º ano, aí sim, seja aplicada essa mudança, claro, alterando algumas políticas do seu antecessor. Então, é de suma importância que haja esse respeito à continuidade do serviço público, evitando interrupções abruptas dos serviços ofertados pela população, já que programas sociais, entre outros exemplos, abarcam um contingente considerado de pessoas. Então, o PPA tem essas considerações para a sua prova, para o seu ambiente de estudo, para o qual você vai prestar algum tipo de evento, prova, etc. Tudo bem? Então, vamos ver como isso pode cair, como isso pode ser cobrado, ok? Vamos lá ao nosso quiz? Como você pode observar, a lei orçamentária que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública é a lei orçamentária anual. Letra B, de diretrizes orçamentárias. Letra C, de plano diretor. E letra D, de plano plurianual. Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra D. A lei que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública é a lei mais ampla, mais polivalente, o nosso plano plurianual. Como você pode observar, o PPA, então, é a primeira lei criada pela Constituição Brasileira no seu artigo 165, parágrafo 1º. Tudo bem? Esse plano plurianual vai começar a ser materializado por conta de outra lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Chamaremos de LDO. A LDO, pessoal, é uma novidade da Constituição brasileira. Não havia nada parecido antes da Constituição. Então, a gente pode observar que existe um caminho para que esse recurso chegue ao cidadão brasileiro de forma mais eficiente, de forma mais eficaz. Primeiro pensa o plano plurianual, que é esse plano mais amplo.
Depois ele é desenvolvido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a nossa LDO. E o que a gente pode observar na nossa LDO? A nossa LDO, ela nasce constitucionalmente com 4 conteúdos básicos que veremos a seguir. E, depois de 12 anos, a conta da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 do ano de 2000, ela foi rejuvenescida com novas determinações e dispositivos que ela deve trazer todos os anos a conta dessa lei. Então, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é regulamentada, ela é oficializada à conta da Constituição Brasileira, artigo 165, parágrafo 2º, e a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como eu já falei, rejuvenesceu, adicionou coisas, outros dispositivos à LDO a partir do ano de 2000/2001, ok? Bom, o que a LDO tem de importante? A LDO é uma lei que prepara, é uma lei introdutória para a nossa lei orçamentária anual. É uma lei que orienta, que norteia a elaboração da LOA, já adiantando, que é um dos parâmetros da nossa Constituição brasileira. A LDO ela é de muita importância, porque ela já materializa alguns dispositivos do PPA, um tanto quanto subjetivos. Então, a LDO, que é uma lei enviada pelo Presidente da República, à conta do artigo 84, inciso 23 da Constituição, assim também como o nosso PPA, ela é enviada até 15 de abril de todos os anos, ao contrário do PPA, que é enviado quadrienalmente, somente no primeiro ano de mandato. A LDO é enviada nesta data pelo Presidente da República para o Congresso Nacional, que, por sua vez, tem um lapso temporal para deliberar sobre ela, devolvendo para a sanção ou veto do Presidente da República até 17 de julho, ou seja, 17/7. Por que 17/7? Porque dia 18/7 os parlamentares entram em recesso. Recesso esse que pode ser suspenso se a LDO não for aprovada até essa data. Então, há uma relação impreterível de envio até dia 15/4, mas a devolução pode se estender além do dia 17/7, porque os parlamentares, ao não votarem até essa data, não cometem crime. Então, eles podem ficar na capital federal para deliberar sobre essa lei. E por que há esse detalhe, né, da Constituição brasileira em relação à perda, entre aspas, desse recesso? É que, como a LDO orienta a elaboração da LOA, norteia a elaboração da LOA, faz-se necessário que ela seja aprovada antes, em regra, da LOA ser enviada do Presidente da República para o Congresso Nacional. Então, é importante que a LDO siga esse rito, né, quase que imutável, para que a LDO já entre no ordenamento jurídico e aí a LOA, ela sim, tem uma melhor qualidade e se aproxime mais do bem-estar da comunidade. Então, a LDO tem essa importância processual de ser enviada já no começo do ano e, claro, ser aprovada no meio do ano. Tudo bem? A LDO tem um detalhe também muito importante. É a única lei orçamentária que entra em vigência no mesmo ano da sua aprovação. Isso é a regra geral. Por que ela entra em vigência no mesmo ano? Porque ela norteia diretamente a lei orçamentária anual. Por conta disso, não teria condições da LDO entrar em vigência no ano seguinte. Isso explica, em parte, por que a LDO deve ser enviada já no primeiro semestre, ao contrário das outras leis, que podem ser enviadas até o dia 31 de agosto. A LDO é uma lei preparatória, é uma lei orientadora da lei orçamentária anual. O conteúdo básico da nossa LDO está, repetindo o que já foi falado, no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição. O que a LDO, então, traz de forma constitucional? Primeira coisa, metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte. Aí nós temos duas informações importantes. As metas e prioridades
No caso das metas, as metas não são originárias da LDO, elas já vêm do PPA, porque o PPA tem as diretrizes, os objetivos e as metas. E essas metas serão depuradas, interpretadas na LDO para serem alcançadas por meio da LOA. Outra coisa importante são as despesas de capital para o exercício seguinte. Despesa de capital, que em regra são os investimentos governamentais, que geram obras, desenvolvimento de softwares ou compra de material permanente, claro, e entre outras despesas, chamadas despesas de capital. Essas despesas de capital também já se encontram no PPA, só que lá, nesta última lei, é para um período de 4 anos, tudo bem? A LDO vai trazer as despesas de capital apenas para o exercício seguinte. Então fica aí essa dica importante para vocês. O PPA traz as despesas de capital para um período superior, 4 anos, em relação à LDO, que só traz aquelas que vão ser executadas no período seguinte. É importante observar também que no caso das metas e prioridades é uma coisa, um dispositivo particular da nossa LDO. Então, dentro do PPA, nas questões constitucionais, nós não vamos encontrar prioridades, a despeito do fato dela, dentro do seu corpo e da sua liberdade, poder trazer alguns tipos de prioridades para o nosso país, ok? Ainda voltando à meta, as metas, elas são indicadores de desempenho que o governo vai estabelecer para si, para que a sociedade e a economia atinja alguns tipos, né, de finalidades. E claro, nós vamos ver na LRF também que nós temos 2 anexos, um deles é o de metas também. No caso da LDO, voltando à Constituição, nós temos o segundo dispositivo, que é dispor sobre alterações na legislação tributária. Então, toda a legislação tributária, que é complexa, ao ser alterada, o que é ser alterada? É ter aumento de tributos, majoração, extinção, aumento de alíquotas, aumento da base de cálculo, enfim. Qualquer mudança na legislação tributária, como, por exemplo, a criação de um tributo novo, a LDO ela vai trazer dentro do seu texto essa mudança. Aí que mora o perigo. A LDO, ela não muda a legislação tributária, ela só dispõe sobre essa mudança. O que isso quer dizer? Que a legislação tributária é uma legislação específica que vai mudar, que poderá mudar os tributos. No caso das leis orçamentárias, a LDO incluída, é uma lei orçamentária, é um direito orçamentário e financeiro. Ela não pode alterar os nossos tributos. Então, os tributos serão alterados por suas legislações específicas. A LDO é uma lei que vai ficar observando essas mudanças. E uma vez essas mudanças acontecendo, cravando no ordenamento jurídico, essas mudanças serão absorvidas e dispostas numa lei chamada LDO. Tudo bem? Os tributos que são divididos em impostos, taxas e contribuições. As contribuições que são divididas em de melhoria e as especiais. As especiais que são divididas em sociais, econômicas, profissionais, sindicais e de iluminação pública. Então, é um arcabouço, né, de receitas importantíssimas. Arrisco-me a dizer que a maior carga, né, de arrecadação do governo, obviamente, pela sua imposição, são os tributos. Então, a nossa LDO trouxe no seu texto, a conta lá da Constituição, seu legislador originário achou por bem introduzir na LDO, que ela observasse e dispusesse, né, sobre esse sistema tributário tão complexo, mas que é vital para a manutenção das contas públicas na sua perfeita ordem. Então, a LDO tem o seu segundo dispositivo envolvido com a legislação tributária. Foi o que eu falei no nosso começo da aula. A legislação tributária, contabilidade pública e, claro, a nossa economia são matérias, são áreas e assuntos que variavelmente frequentam os nossos estudos. Então, é preciso conhecer essas outras áreas para você entender alguns dispositivos do nosso direito financeiro, orçamentário e, claro, as nossas finanças como um todo.
ok? Vamos, então, para o nosso terceiro dispositivo da nossa LDO, que é estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, os bancos públicos. Então, o recurso do Tesouro, muitas das vezes, vai a essas agências para que essas agências fomentem o consumo, fomentem o empreendimento do nosso país, emprestando recursos para esses empresários, muitas das vezes subsidiados pelo Estado. Então, para onde esses bancos, essas agências vão, já vão vir determinados na nossa LDO. A LDO, então, cria esse pavimento para esses bancos estabelecerem ações em áreas sensíveis que vão incrementar o nosso produto interno bruto, o nosso PIB, né? Algumas áreas como habitação, agronegócio, outras áreas como os empresariados em geral, terão bancos públicos para fazer essa linha de crédito. Então, todo o arcabouço de legislações e áreas às quais esses bancos atuarão já vão vir na nossa LDO. É importantíssimo que o nosso país ele disponha, né, de bancos oficiais, as nossas agências financeiras oficiais de fomento, para que a sociedade possa, né, incrementar os seus negócios à conta desses fomentos do Tesouro Nacional por meio desses bancos. E aí gere riqueza, gere empreendimento em nosso país. Então a LDO, ela cumpre um papel de orientar a aplicação do dinheiro do Tesouro em relação a esses bancos públicos do nosso país. E o nosso quarto e último dispositivo constitucional, que rege a nossa LDO, nada mais é do que a orientar a elaboração da LOA. Então, a LOA, que é a nossa lei seguinte, terá o seu norte, o seu caminho, né, totalmente orientado pela nossa LDO. Então, a LDO, ela se materializa como se fosse um gerente de uma empresa que regulamenta a LOA, que se transforma em uma lei operacional. Então, está aí uma dica importante para vocês. O PPA se materializa como uma lei estratégica. A nossa LDO se transforma numa lei tática, né? E a lei seguinte, que é a nossa LOA, se transforma em uma peça operacional, estabelecendo uma hierarquia entre essas leis orçamentárias. Hierarquia essa que é uma hierarquia material, porque formalmente as leis orçamentárias são leis iguais, são leis semelhantes, todas elas são leis ordinárias. Então, segundo o critério da formalidade, não há hierarquia entre as leis orçamentárias. Agora, em relação à sua materialidade, ou seja, o seu conteúdo, deixa de forma expressa ou implícita a regra da hierarquia. O PPA se transforma numa lei maior, a LDO numa lei mediana e a nossa LOA uma mera lei operacional para operacionalizar as ideias contidas no PPA que foram integradas por meio da LDO. Então está aí para vocês um resumo da nossa LDO. A LDO é uma lei que integra, ela faz a integração entre os planos de médio prazo, que é o do PPA, e a execução propriamente dita do orçamento, que é a nossa LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, a função da LDO é fazer uma ligação, é ser um elo, é ser um recebedor de informações do PPA e um repassador filtrando as informações para ser executados na nossa LOA. Então, a LOA, a próxima lei, será orientada, é o último dispositivo constitucional em relação à nossa Constituição. Como foi falado antes, a nossa LDO foi reformulada ou adicionada a alguns dispositivos à conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí eu cito para vocês em destaque os anexos de metas e riscos fiscais. Ou seja, a partir do ano de 2000/2001, a nossa LDO teve que trazer 2 anexos à conta de imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro é o anexo de metas fiscais, que é o anexo que trará todas as metas que o governo atingiu em anos anteriores e, claro,
as possibilidades de atingimento no futuro, em relação à poupança, em relação à arrecadação, em relação aos problemas com aposentadorias, em relação à atuariedade, que é o sistema atuarial, que é o da Previdência. Enfim, são várias metas que o governo estabelece nesse anexo de metas para que o governo tenha um norte, que tenha um indicador de desempenho e aí alcance o melhor fim possível. O segundo anexo é o anexo de riscos fiscais, que, como o nome já diz, estabelecerá quais são as atribulações que o governo enfrentará no exercício seguinte. Eu dou 2 exemplos fáceis para vocês. Por exemplo, a arrecadação de recursos, variavelmente, pode acontecer que não seja aquela esperado, né? Por algum efeito, algum evento, né? No exercício seguinte que o governo já pensa e planeja acontecer. Então, esse anexo ele é importante porque ele evita alguns problemas, né? Alguns riscos, né? Que possam afetar as contas públicas. Ah, mas como o governo estabelece os riscos e se esses riscos não acontecerem? Melhor ainda, o governo teve uma ação, teve um comportamento precavido, uma prudência, evitando que isso aconteça. Caso não aconteça, a execução da receita pública e da despesa acontecerá de forma mais suave. Outra coisa que a gente pode observar é, por exemplo, algumas ações judiciais que possam acontecer no exercício seguinte. Então, o governo estabelece e vê que ano que vem, até por conta de leis que estão tramitando no Congresso Nacional, pode fazer com que o governo tenha que pagar alguns planos econômicos de anos anteriores. E isso pode gerar um risco nas contas públicas, ter que pagar a conta de decisões judiciais, um vulto, né, de recursos muito alto, que pode impactar nas políticas públicas governamentais. Então, é importante que o governo carregue consigo alguns tipos de efeitos negativos para que ele molde, inclusive, algum tipo de precaução, algum tipo de ação que vai remediar esses eventos danosos às contas públicas. Se o governo não tivesse esses anexos de metas e principalmente de riscos fiscais, ele, porventura, estaria executando um orçamento alheio às informações e às nuances ambientais. Nuances essas que podem acontecer simplesmente por meio de uma guerra, de uma globalização, de uma mudança de moeda, de uma retirada de um país, de um bloco econômico, enfim, são vários eventos e várias iniciativas de governos brasileiros e estrangeiros que podem impactar negativamente nas finanças públicas. Então, o governo tem que ser sensível e a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para aperfeiçoar a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei essa que vai orientar a nossa terceira e última lei orçamentária. E, claro, aquela que tem um conjunto de informações maior. É, sem dúvida, a lei que você precisa mais se debruçar nos livros, nas aulas, enfim, para você memorizar. Muitas das partes, né, da doutrina, das leis, das normas, elas fazem valer a nossa lei orçamentária anual, o nosso orçamento stricto sensu. A lei orçamentária anual está regrada na Constituição Brasileira, no seu artigo 165, parágrafo 5º. Esse é o parágrafo mais de destaque, mas você vai encontrar aí no artigo 166, 167, 168, 169, várias passagens que falam sobre a nossa lei orçamentária anual. E, claro, também foi reformulada a conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ao ser editada em 2000, rejuvenesceu a lei orçamentária anual. E, claro, inúmeras regras, como normas, como portarias, manuais, que a cada dia que passa vai dando mais celeridade, qualidade, aperfeiçoamento à nossa lei orçamentária anual, haja vista a letra da lei ser muito fria em relação aos orçamentos que devem interagir com o ambiente este que é muito dinâmico, muda muito rápido, de forma muito célere. Então, é preciso que eu tenha mecanismos de ajustes para que a lei orçamentária anual não fique aquém do que o ambiente está pedindo. A lei orçamentária anual é uma lei
que estabelece 3 grandes orçamentos dentro do seu corpo e 2 grandes autorizações. Vamos a elas. O primeiro orçamento na Lei Orçamentária Anual é o orçamento fiscal, que é o maior orçamento dos 3 orçamentos da administração pública. O primeiro orçamento, que é o orçamento fiscal, ele é responsável pela manutenção da máquina pública e máquina social. Você vai encontrar nesse orçamento, por exemplo, a manutenção e o desenvolvimento do ensino brasileiro, da educação, da polícia, da Defesa Nacional, na esfera federal. Você vai encontrar trabalho, regulação, fiscalização, grandes obras, enfim, é o maior orçamento que ocupa a maior parcela, né, do orçamento governamental, é o orçamento fiscal. Mas tem 2 eventos no orçamento fiscal que não é tão normal assim, mas que pode acontecer. O primeiro é o orçamento destinado do orçamento fiscal para o refinanciamento da dívida pública, uma parcela da nossa matéria muito intrínseca das finanças governamentais. Finanças essas que são impactadas demais pela questão do endividamento ou mesmo do refinanciamento das contas públicas. Esse refinanciamento ocupa um lugar de destaque, até pelo seu valor vultoso, né, em relação ao orçamento fiscal. Então, toda vez que o governo refinancia dentro do orçamento fiscal a dívida pública federal, ele tem 2 opções. A primeira opção é pagar, usar realmente as autorizações orçamentárias para pagar esse refinanciamento, que nada mais é do que o pagamento de juros, pagamento esse que é feito um esforço fiscal para que haja essa liquidação. Ou pegar o valor e fazer a rolagem da dívida em títulos da dívida pública. Então, o governo, ciente de que ele não pode disponibilizar aquele dinheiro naquele ano para pagar esse refinanciamento, ele vai e faz a rolagem da dívida, ou seja, ele renegocia com os credores e faz essa rolagem para o exercício seguinte. Então, ele resguarda o dinheiro e, literalmente, empurra essa despesa para o exercício seguinte. E aí, ele emite títulos da dívida pública e faz essa permuta, né, com os credores, entregando o título e, claro, recebendo esse fôlego financeiro que não vai ser aplicado e sim voltando ao orçamento fiscal. O segundo desvio, né, dos recursos do orçamento fiscal é para sanar atualmente o déficit da Seguridade Social, já adiantando o nosso segundo orçamento. Tá? Historicamente, nos últimos anos, nós estamos vendo que a Seguridade Social está deficitária, significa que tem menos receitas do que despesas. Então, o governo, sensível a isso, faz uma manobra orçamentária, tirando recursos e créditos do orçamento fiscal para sanar esse déficit da Seguridade Social. Com isso, e realizando isso, o governo diminui, sim, sensivelmente os valores do orçamento fiscal para a sua função precípua, que é manutenção da máquina pública e social, mas sanando o outro orçamento, fazendo essa manobra. Isso é importante porque dentro do orçamento da Seguridade Social nós temos vários direitos adquiridos em relação aos cidadãos. Então, os cidadãos têm vários direitos adquiridos. Então, esses direitos adquiridos devem ser respeitados, devem ser cumpridos pelo Estado, principalmente por questões legais. Então, o governo faz essa manobra, tirando créditos e recursos do orçamento fiscal para sanar variavelmente esse déficit da Seguridade Social. Aí tem uma dica importante. Se caso um orçamento futuro não haja déficit da Seguridade Social, não tem o porquê de desviar esse recurso, ou seja, de fazer essa manobra orçamentária para sanar esse déficit. O nosso segundo orçamento é justamente o orçamento da Seguridade Social. Um orçamento que, como o nome já diz, tem um caráter mais social e muito menos, obviamente, um caráter econômico. Não é por meio do orçamento da Seguridade Social que o governo tenta amenizar as desigualdades interregionais do nosso país, que tem um critério populacional. Então, essa dica também é importante. O orçamento da Seguridade, por ter
um condão social e não ter o condão econômico não faz jus ao processo de diminuição das desigualdades interregionais no nosso país. Função essa que é atribuída ao orçamento fiscal e o orçamento de investimento, que vai ser o nosso terceiro e último orçamento. Voltemos para o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, como já foi falado, é um orçamento de cunho social. Ele tem a função de amparar pessoas desamparadas e assistir pessoas desassistidas. Então, o governo dispõe de uma rede de proteção social, de segurança jurídica, para que cidadãos que estejam em situações de problemas sociais, abaixo da linha da pobreza, que não tenha condições financeiras de bancar a sua saúde, por exemplo, que tenha um recurso estatal para tentar amenizar de forma universal ou não essas mazelas sociais que possam acontecer com alguns cidadãos do nosso país. Então, a Seguridade Social tem esse objetivo, né, de amparar pessoas, criando essa rede de proteção social e assistencial para que cidadãos possam usufruir e manter a dignidade humana. O orçamento da Seguridade Social é dividido em 3 grandes orçamentos dentro dele, que é o orçamento da Previdência Social, que é o orçamento que abarca os aposentados e os pensionistas, o orçamento da Assistência Social, que busca atender os programas sociais do nosso país, e, claro, o orçamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, que banca a nossa saúde, né, que é universal no nosso país. O que a gente pode falar sobre esses 3 orçamentos dentro do orçamento da Seguridade Social? O orçamento da Previdência tem 2 características peculiares, que também são características dos 2 orçamentos. O que diferencia o orçamento da Previdência é um orçamento que exige condições para usar, no caso, tempo de contribuição e idade, e exige contrapartida de recursos, ou seja, eu preciso contribuir para que eu, no futuro, usufrua dessa aposentadoria, sempre levando em consideração que no Brasil o sistema é em regra universal. Então, por exemplo, pessoas que nunca contribuíram poderão se aposentar. São algumas áreas, por exemplo, rurais, né? Áreas rurais, tem alguns trabalhadores rurais que não necessariamente precisam contribuir, mas que podem se aposentar, no mínimo, obviamente, com um salário mínimo, tá? Então, precisa ter essa contribuição como regra e precisa atender alguns requisitos, algumas condições. E, claro, as 2 principais é a idade mínima e, claro, o tempo de contribuição. No caso da assistência social, eu só preciso atender algumas condições. Por exemplo, alguns programas sociais exigem um teto de salário para que você usufrua daquele tipo de programa social. Existem também alguns programas que exigem, né, que você tenha certa idade, até uma certa idade, ou que você faça um trabalho voluntário. Enfim, os programas de assistência social exigem algumas condições e requisitos para que cidadãos usufruam, mas, em regra, não exigem contribuições. Aí que está a diferença da Previdência Social. No caso da Previdência Social, que é regra, você precisa contribuir. No caso da assistência social, você não precisa contribuir, porque a regra geral da assistência social é justamente criar essa rede de amparo para que pessoas que não têm condições ou que estejam desempregadas possam ter ali o auxílio, seja temporário ou não, de um programa social do Estado. E, por fim, a nossa saúde. A nossa saúde, que é o Sistema Único de Saúde, é o único dos 3 que não precisa nem ter condições e requisitos. Você pode chegar em qualquer momento a um posto de saúde que você vai ser atendido, tá? E também não precisa de contribuição direta. Então, não existe e não exigirá o governo que você tenha condições mínimas e requisitos mínimos para usufruir e não vai exigir também que você contribua. Não vai ser exigido de você nenhum comprovante que você pague tributos para você usufruir. Então, dos 3 orçamentos da nossa Seguridade Social, o único que é imune às condições e requisitos de uso e, claro, de contrapartida de recursos pagos é o Sistema Único de Saúde. Então, dos 3, o único que é universal, de forma estricto sensu,
é o Sistema Único da Saúde. Então não esqueçam, Previdência Social, Assistência Social e o Sistema Único de Saúde são os 3 orçamentos dentro do orçamento da nossa Seguridade Social, que é o nosso segundo orçamento, da Lei Orçamentária Anual. E o nosso terceiro orçamento? É o orçamento de investimentos. Investimentos das empresas às quais a União detém a maioria do capital social com direito ao voto, seja direto ou seja indiretamente, não importa como o governo detém essa maioria do capital social. Então, essas empresas chamadas de independentes e na Lei de Responsabilidade Fiscal chamadas de controladas, essas empresas só recebem recursos do governo federal, ou seja, do Tesouro, para investir. Aí eu faço aí um exercício para a gente relembrar o que foi falado no começo da aula. Quais são os investimentos que nós temos? São as obras, são os desenvolvimentos ou compras de softwares ou compra de material permanente. Então, para essas empresas, chamadas de independentes ou não dependentes, só vai recurso do Tesouro para obras, softwares ou material permanente. Essas empresas, como já foi falado, o governo tem a maioria do capital social com direito a voto. Não importa o outro sócio, não importa que outro sócio seja público ou privado, não importa se é sociedade de economia mista, não importa se é empresa pública. O seu conjunto acionário é irrelevante para determinar se vai constar ou não no nosso orçamento de investimento. O mais importante é que essas empresas ofiram lucro. Toda empresa estatal, da administração indireta, que ofira lucro, vai estar no orçamento de investimento. Por que esse conceito é muito importante? Porque nós temos empresas estatais dependentes. São aquelas empresas que são pessoas jurídicas de direito privado, assim como as anteriores são, mas elas não oferem lucro, elas não estão no mercado para vender nada, né? Então elas não oferem renda, então elas precisam de dinheiro público, tanto para manter, ou seja, para o seu custeio, quanto para investir. Então elas não estão no rol do orçamento de investimento, elas estão no rol do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Então, para a sua prova, é importante que você tenha essa diferença das independentes, das dependentes e das independentes. As independentes constam no orçamento de investimento, e só. Já as dependentes constam no orçamento fiscal e da Seguridade Social. E o porquê disso é que as independentes oferem lucro, então elas não precisam de dinheiro público para a sua manutenção. Enquanto as dependentes não oferem renda, então elas precisam de dinheiro público, o do Tesouro, para investir, quanto para custear as suas atividades corriqueiras do nosso dia a dia. Tudo bem? Essas leis orçamentárias, todos os anos, vamos ver daqui a pouco, né? Essas leis orçamentárias, que são divididas em 3 orçamentos, elas, dentro desses 3 orçamentos, você vai encontrar as 2 autorizações. Quais são as 2 autorizações? São as receitas previstas e as despesas fixadas. Por que receitas são previstas e as despesas são fixadas? Por que não é o contrário, né? Receita é prevista porque há um grande risco de não arrecadação desse recurso. E, por outro lado, o governo pode arrecadar muito mais do que ele previu. Por isso que receitas são previstas e não fixadas, porque há uma grande imprevisibilidade na sua arrecadação. Do outro lado, nós vamos ter as despesas. E por que despesas fixadas? Porque elas são de cunho da própria administração. A administração é que deu causa a fazer, ou que vai dar causa a fazer. Então, não existe a possibilidade de imprevisibilidade, porque eu vou dar causa, eu quero fazer aquela ponte, eu quero fazer aquele concurso público, eu quero dar aumento de salários aos servidores. Então, o governo, ele cria condições para ele dar esse aumento, para ele fazer esse concurso. Então, por isso que as despesas têm um teto, chamado de fixação dessas despesas. Aí vem a informação importante. As receitas são previstas porque elas têm arrecadação exógena, ou seja, ela vem de fora para dentro.
basta o contribuinte acordar de bom humor e pagar os seus tributos, né? Então, a gente sabe que a questão tributária do nosso país é uma questão polêmica. Então, o governo lida todos os anos com essa possibilidade de contribuintes não pagarem os tributos ou em dia, ou parceladamente, enfim. Então, ele pode ter problemas na arrecadação. Então, por ser um evento exógeno, vem de fora para dentro, o governo faz uma previsão. E as despesas, que é a parte mais sensível do orçamento, por que elas são fixadas? Porque elas são endógenas, elas vêm de dentro para fora. O governo estabelece uma relação com a sociedade, vê uma lacuna que ele quer sanar e ele cria no orçamento um crédito para sanar isso no ano que vem. Então, isso a gente chama de fixação. Então, não há possibilidade, segundo a Constituição brasileira, artigo 167 e seus incisos seguintes, de que haja créditos ilimitados, ou seja, o governo ele não pode estabelecer um crédito aberto, ele tem que ter um teto no orçamento. E aí evita que o governo ele possa prejudicar as contas públicas. Com crédito aberto, um crédito genérico, sem ter um teto em relação à quantidade, o governo poderia, então, até no desejo de atender alguma lacuna, alguma necessidade social, gastar mais do que arrecada. Isso geraria um problema nas contas públicas governamentais. Para evitar, então, esse tipo de assinte ao orçamento governamental e às contas públicas, as despesas, por serem endógenas, elas têm um teto para que haja a sua execução. Aí você pode estar perguntando, e se por um acaso, já que o ambiente é tão inóspito muitas das vezes, o governo tenha que gastar um pouco a mais do que ele orçou, ele tenha que gastar mais do que ele viu e pensou que poderia sanar uma certa situação. Aí onde aparecem os chamados créditos adicionais. Os créditos adicionais, que vai ser tema das aulas seguintes do nosso curso, são novas autorizações justamente, entre outros objetivos, para fazer despesas que o orçamento não previu naquele momento, que ele não fixou naquele momento, bem como reforçar alguma despesa daquela despesa que já está no orçamento governamental. Então, assim, você observa que há um remédio para essa situação do governo se deparar de ter que gastar mais do que ele fixou no orçamento. Então, não tem por que ter os créditos abertos. Todos eles devem ter seus tetos. Voltemos à questão processual. A Lei Orçamentária Anual é uma lei que deve ser enviada pelo Presidente da República para o Congresso Nacional até 31 de agosto de todos os anos. Aí vem uma diferença clássica do nosso PPA. O PPA será enviado quadrienalmente, enquanto a LOA ela é uma lei periódica. Todos os anos ela deve ser enviada nesta data, 31 de agosto, até 31 de agosto. Ao chegar ao Congresso Nacional, essa lei vai passar pela deliberação e vai ser devolvida para sanção e veto até 22 de dezembro do mesmo ano, ou seja, o fim da sessão legislativa. No primeiro caso, que é até 31 de agosto, nós temos o prazo para elaboração do orçamento. E qual o órgão específico do governo federal para estabelecer de forma central a elaboração governamental? É o Ministério do Planejamento e suas fiéis escudeiras, a Secretaria de Orçamento Federal e a Secretaria das Estatais, respectivamente a SOF e a SEST. Esse conjunto de órgãos, principalmente o Ministério do Planejamento, que coordena esses outros órgãos, tem a função precípua de ser o órgão central de planejamento orçamentário. É por meio dele que nós vamos encontrar vários eventos para a elaboração orçamentária, inclusive estabelecendo diretrizes gerais para outros poderes, sempre regulamentando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, regulamentam também a nossa Lei Orçamentária Anual. Então, a nossa LOA, ela deve ser elaborada por esse órgão, Ministério do Planejamento, tudo bem? E esse arcabouço de regras, de normas, você vai encontrar na Lei 10.180 do ano de 2001. Lá foi estabelecidas as regras gerais para que o Ministério do Planejamento, órgãos setoriais,
unidades orçamentárias e órgãos específicos façam o melhor orçamento possível, gerando um projeto de lei orçamentária anual. Então, bons estudos a todos e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail pra gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou reveja as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.